diz assim: no mesmo instante, o véu do santuário ou do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu, fenderam-se as rochas, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Pode se assentar. Ainda em Lucas, capítulo 23, 44 e 46, diz assim: e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a 9ª hora. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Queridos irmãos, eu quero falar com vocês essa noite. A intenção minha era falar sobre o que acontecerá após a morte. Mas vou deixar isso para o próximo. Como hoje é culto da ceia do Senhor, eu quero falar sobre o gemido da natureza. Como os irmãos bem conhecem, Deus criou tudo perfeito no princípio. E toda essa criação de Deus sentiu muito quando o homem pecou. Toda a natureza foi mudada. Por exemplo, o homem não foi criado para comer o que come. Algumas coisas comemos por causa do pecado que veio sobre a natureza humana e alterou-se. Você vai ver na Bíblia Deus ordenando o homem comer a comida que era mais ou menos a mesma dos animais que comem a erva, o fruto da terra. Só depois do dilúvio a gente vê Deus orientando o homem a respeito de comer carne, por exemplo. Os animais, eles não tinham, a princípio, quando Deus criou os animais, esse instinto de o leão comer uma ovelha, por exemplo. Tudo isso foi alterado por causa do pecado do homem. E para entender isso melhor, quando você estudar sobre o período do milênio, que é um período que vai vir depois do arrebatamento, depois da grande tribulação, por exemplo, onde Satanás vai ser preso por 1000 anos, os animais vão voltar a ser quem eles eram antes. O leão não vai atacar a ovelha. E diz a Bíblia que uma criança vai poder colocar a mão dentro de um buraco onde tiver uma serpente que hoje é considerada perigosa. Porque o pecado já não vai estar lastrado no milênio como é nos dias de hoje. Então se percebe como o pecado no mundo, o que ele faz. Não estou falando do pecado apenas no sentido de praticar, mas a natureza pecaminosa. E todos nós já nascemos com essa natureza. Então tudo isso foi afetado. É como que a natureza tivesse consciência própria. Jesus veio para nos tirar dessa condição e consumar isso na sua vinda. Mas ele, quando estava aqui, quando ele nasceu, cresceu, ele foi preso injustamente, foi sentenciado à morte. E quando ele está ali na cruz, e que está se consumando a sua morte, a natureza reagiu. Reagiu por ver um justo morrendo sem merecer nada daquilo. A natureza então reage. Tempestades, a terra se escurece, as rochas se abrem e a terra estremece. Isso é a reação da natureza ao ver a morte do Filho de Deus.
Então a natureza, ela sente como que tivesse com dores. A Bíblia diz que toda a criação geme. Quando a gente olha essas catástrofes que aconteceu agora há poucos dias, e que ontem voltou o rio elevar-se ao seu nível, e em alguns lugares a água até passou um pouco do que aconteceu há uns 10 dias atrás, mais ou menos, mas ontem voltou a subir, não sei como é que está, a partir do momento não vi mais reportagem, mas ainda no dia de ontem, em alguns lugares estava a situação piorando. E se fazem vários julgamentos porque essas coisas estão acontecendo. Mas tudo isso é uma consequência da natureza do pecado agindo no mundo. E a natureza, essa criação de Deus, então ela reage a tudo isso. Quando o homem peca, Deus um pouco mais para frente diz que ia ter inverno, ia ter calor, falando das alterações no universo por causa do pecado do homem. Então vocês imaginam que Jesus, ao morrer na cruz, o que naquele momento estava acontecendo? Foi o momento mais sério da vida de Jesus como homem aqui na terra. Na antiguidade, era muito comum crucificar pessoas. Jesus não foi o primeiro, o segundo, o terceiro. Antes de Jesus, milhares de pessoas foram crucificadas. Uma aplicação de sentença dada pelos romanos. Esse tipo de punição era dada ao pior tipo de gente. Não era para dar para uma pessoa por qualquer pecado. Foi ali, matou alguém, crucificou. Não. Os romanos não crucificavam alguém porque simplesmente matou alguém. Isso ainda era considerado muito pequeno. Eles não crucificavam, por exemplo, um romano não crucificaria outro romano, por exemplo. E era muito triste. Eles levavam muitas chicotadas antes da crucificação. O chicote tinha lasca de osso na ponta daquele chicote. Se alguém aqui já assistiu filme falando de Jesus de Nazaré, tem vários filmes falando sobre o sofrimento, como ficava as costas das pessoas. E Jesus sofreu tudo isso por minha causa e por sua causa. Mas era comum na hora da crucificação eles pegar bebida alcoólica com fel para dar para aquele sentenciado beber, para que ele sofresse um pouco de anestesia, sofresse menos, ficava um pouco inconsciente e sofria menos dores na crucificação. E em Mateus capítulo 27, Mateus escreve que foi oferecido também para Jesus. Mas ele disse: não quero beber. Vai aliviar as minhas dores. Mas eu não vou estar consciente na cruz. Mais ou menos isso, porque ele rejeitou. Porque bebida alcoólica na cultura judaica não era algo condenatório a não ser a embriaguez. Jesus foi até chamado de bebedor de vinho. A Bíblia diz, eles zombavam de Jesus, comilão e beberrão, porque Jesus gostava muito de festa. Onde tinha lá essas coisas, estava Jesus sendo convidado. Jesus gostava de participar muito disso, claro, para evangelizar. Mas Jesus queria estar na cruz consciente. E lá na cruz, e lá na hora da crucificação, ao invés de Jesus amaldiçoar, ou cochilar, ou desmaiar, a dor era muito forte com aquela coroa de espinho sobre a sua cabeça. Mas ele queria estar consciente para dizer o que ele disse. Pai, perdoa-lhes. Perdoa aqueles que estão me chicoteando, me cuspindo, batendo no meu rosto, com meus olhos vendados e ainda me perguntando, diga quem foi que te bateu. Ele queria estar consciente na crucificação
Porque aquelas pessoas que estavam chicoteando Jesus, amaldiçoando Jesus, zombando de Jesus, essas pessoas ali, elas estavam representando eu e você. Quem matou Jesus não foi os romanos, certamente. Quem matou Jesus foi o meu pecado, foi o seu pecado. Porque Jesus não morreu apenas pelo pecado daqueles que tinham morrido antes deles, fiel à palavra, ou até mesmo os infiéis. Jesus não morreu não só pelos que estavam em seus dias. Não foi apenas por aquele que estava ali na cruz, que se arrependeu, um dos ladrões se arrependeram e foi perdoado. Jesus Cristo está consciente, porque Ele estava morrendo também por mim e por você. Nós que estamos aqui hoje, foram os nossos pecados que sentenciaram Jesus. Então, Jesus sabia que esse pecado, o meu pecado, o seu pecado, era tão terrível, que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. O pecado separa, a ponto de não deixar Deus ouvir você. E Deus não vê você. Em Isaías, capítulo 59, diz: as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder salvar, nem os seus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades separam a mim de vocês, para que eu não vos ouça. Isso é a gravidade do nosso pecado. É por isso que a gente que tem a consciência do que é certo, o que é errado, precisamos pensar muito antes de tomar uma atitude pecaminosa, ou de pensar algo que é triste. Porque isso afeta o mundo, isso afeta o reino celestial, isso afeta o ser humano. Então tenta imaginar que a criação de Deus no mundo, ela não é o que seria se o homem tivesse pecado. Os animais hoje não são o que era para ser. O homem não é o que deveria ser. Mas tudo isso por causa do pecado de Adão, que a Bíblia diz que passou para todos os homens, e por isso todos pecaram. E destituído, e afastado, e privado de Deus estão. Tenta imaginar que foi por causa de mim e de você que Jesus morreu. Um justo Filho de Deus. Foi por nossa causa. Não é culpar os romanos, aqueles que chicotearam, porque eles foram apenas um agente de Deus. Porque se Jesus não fosse morto, não ressuscitaria. Logo eu e você estaríamos perdidos se Jesus não fosse morto e ressuscitado. Então a natureza sofre e ela reage. Essas catástrofes que você percebe, a Bíblia chega a dizer que no final dos tempos ia ter terremotos e maremotos. Terremotos, tremor de terra na terra onde não há água. Maremoto é tremor na terra, no mar. E aonde causa aquelas avalanches, aqueles tsunamis e coisas parecidas. Tudo isso é reação da natureza. E conforme o homem vai crescendo em seus pecados, a intensidade desses terremotos e maremotos, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que cada ano, terremoto e maremoto, a sua intensidade aumenta, a gravidade e a quantidade de terremotos. Sol escaldante, ventos destruidores, coisas na vida sem muita explicação. O que é isso? A natureza reagindo, gemendo, desejando que um dia tudo isso se acaba. Que tudo isso um dia venha a se acabar. A Bíblia diz que a criação, vou ler para vocês daqui a pouco, que a criação, fora nós, a criação, outras criações de Deus, não se tratando do ser humano, a criação geme, esperando o dia da redenção. E é mais ou menos isso que a natureza humana, transformada pelo poder de Deus, nesses últimos dias deseja. Apesar da gente saber que tem muita gente perdida que precisa ser salva,
Lá dentro de cada crente salvo há um desejo de que Jesus volte logo, que Jesus venha arrebatar a sua igreja. E para o salvo, falar do arrebatamento é motivo de alegria, ainda que você sabe que muita gente da sua família, muita gente do mundo, companheiros, amigos, colegas vão ficar, mas você deseja no fundo da sua alma que Jesus volte. A natureza humana desejando ver o Filho de Deus. E eu quero perguntar nessa noite, quem aqui deseja que Jesus venha buscar a sua igreja? Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Pois é, o arrebatamento faz parte do fim do mundo, não é o fim do mundo. E é um dos sinais do fim do mundo, vai ser o arrebatamento. O arrebatamento é um sinal para o fim do mundo. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, se entenderá que o fim está próximo. Mas alguns sinais que a Bíblia diz que aconteceria, já estão acontecendo cada dia com mais intensidade. E se o fim do mundo está próximo, como a Bíblia nos dá a entender, significa que o arrebatamento, que é antes do fim do mundo, vai acontecer em breve. E nós mesmos estamos esperando, desejando Jesus voltar. Como é que a gente sabe se as pessoas estão querendo que Jesus venha buscar a igreja? É entender como é que elas estão vivendo. Porque quem quer que Jesus volte hoje, vai lutar para não pecar. Porque sabe que se Jesus voltar e estiver na prática do pecado, não subirá e terá que enfrentar o falso profeta, a besta, o anticristo, os poderes das trevas e o juízo de Deus que vai vir depois do arrebatamento da igreja. Mas Paulo, no capítulo 8 de Romanos, versículo 20 e 24, diz assim: porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa de quem a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Olha, criatura aqui não está falando de Deus, mas ela ficou sujeita. Será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, não é apenas a humana, geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, a criação, mas nós também. Você percebe que não é só nós, mas não só ela, mas nós também, que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, do 20 ao 24. A criação gemendo. E essas reações na natureza, isso vai acontecer com muita frequência. Até Jesus voltar. E o arrebatamento, claro, não vai cancelar isso, porque na grande tribulação vai ser um pouco mais intenso. Então, não queira estar aqui quando a grande tribulação acontecer. Se prepare para o arrebatamento. Porque ai daqueles que não subirem no arrebatamento da igreja. Vão experimentar os juízos de Deus, as taças da ira de Deus. Apocalipse chega a dizer, a partir do capítulo 6, você vai ver mais para frente, os juízos, as taças de Deus sendo derramadas, onde vai morrer terça parte dos homens. A água vai se tornar em sangue. A morte vai fugir dos homens. Por um período de 5 meses, os homens vão querer morrer. E a morte vai dizer, eu não quero nada com você. Você vai ficar todo em pedacinho. Mas a morte vai fugir. No período de 5 meses, vai ter uns elementos muito feios, com a cauda parecendo de escorpiões, cabelo de mulher, muito estranho, ferroando os homens, e esse por vários meses sofrendo, querendo morrer, por causa das dores, e a morte vai fugir dessas pessoas. Mas nesse momento a igreja não estará aqui. Neste momento, a igreja estará na boda do Cordeiro, lá nas mansões celestiais. Eu quero saber nessa noite quem é o povo que quer fazer parte do arrebatamento, que quer ir embora. Onde está a igreja que quer ser arrebatada? Glorifique o nome do Senhor.
Por isso eu digo para você, 2 tipos de pessoas nós temos aqui nessa noite. 2 tipos de pessoas nós temos aqui nessa noite. Nós temos as pessoas que estão com desejo que Jesus volte logo. As pessoas que não se converteram, as pessoas que ainda estão no mundo, não é motivo para você pensar ao contrário. Porque isso é natural de você sentir. Primeiro, é os que querem que Jesus volte logo. Que são salvos. Esse sabe que Jesus lhe lavou, lhe santificou, lhe preparou. E o Espírito Santo que habita em você quer te resgatar daqui. Mas tem aquelas pessoas que nessa noite estão um pouco preocupadas com essa pregação. Tem aquela pessoa que está preocupada com o pai, com a mãe, com o tio, e você deseja que Jesus volte depois, não agora. Significa que você ainda não está preparado também, porque apesar de ter alguém que você não quer que fique aqui, dentro de você, se você é preparado, o desejo vai continuar, mesmo que alguém vai ficar, você diz, ora vem Senhor Jesus. Igreja, é preciso ter esse anseio, esse desejo dentro de nós, pela vinda de Jesus. Percebe que o apóstolo Paulo lá atrás, quase 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo, ele não disse assim, os que estiverem salvos. Paulo fala assim, e nós que estivermos salvos. Paulo esperava Jesus lá no seu tempo. Paulo já queria que a igreja fosse arrebatada, e ele diz, para nós que somos salvos, ele já se tinha salvo e já esperava Jesus lá em seus dias. Mas tem muita gente hoje pensando que Jesus vai demorar, e tomara que Jesus não volta logo. Mas a oração do crente é, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. É a oração do crente salvo. Estás com medo da volta de Jesus, ou está regozijando nessa noite? Estás com medo? Porque ainda que você não seja perfeito, dentro de você tem um Espírito dizendo, eu te ajudo nas tuas fraquezas. E não é porque você falou e pensou alguma coisa que eu vou te deixar aqui. Se você se arrepender, como diz a Bíblia, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se você errou, se você pecou e veio aqui nessa noite com o coração quebrantado, redimido, transformado, as suas falhas não vão impedir de você subir. Se você se arrependeu diante de Deus e no rapto da igreja, você também será tomado para habitar com o Senhor nas mansões celestiais. Foi para isso que Jesus morreu, para nos salvar. Eu não sei se vai ter mais oportunidade para você ou para mim, para nós. Talvez Jesus volte a buscar a sua igreja ainda hoje. Não tem mais nada que impeça Jesus voltar. Aliás, nunca houve nada impedindo Jesus voltar à igreja, arrebatar a igreja. Alguém fala assim, irmão, a Bíblia diz que enquanto o evangelho não for anunciado no mundo inteiro, então virá o fim. Isso não é para a igreja. O evangelho no reino será pregado na grande tribulação. A igreja nunca teve sinal impedindo que ela voltasse. Os sinais é tudo, inclusive o arrebatamento é um dos sinais do fim do tempo. Não tem um sinal que a igreja ficava esperando acontecer para depois ser arrebatada. Por isso que Paulo esperava em seus dias. Por isso que Pedro esperava o arrebatamento em seus dias. Porque os sinais que ele estava sabendo da Bíblia eram um sinal que aconteceria após o arrebatamento da igreja. O arrebatamento é um dos sinais do fim do mundo, mas o arrebatamento não é o fim do mundo. O fim do mundo será depois. Por isso que a Bíblia diz que na grande tribulação vai ter ainda a pregação do evangelho. Mas eu não quero estar aqui com esse corpo limitado. Eu quero estar nas mansões celestiais, porque Jesus disse, eu vou, mas eu voltarei para vós, para levar vocês para mim mesmo, para onde eu estiver, estejai vós também. É momento de se preparar, a igreja. Não deixa para se consertar amanhã. Se conserta hoje. Não deixa para aceitar Jesus amanhã. Aceita hoje, porque você não sabe o dia da vinda do Filho de Deus. É momento de confessar, de se render, de se entregar, de colocar a sua vida diante do Senhor, de mudar de vida, de parar com o pecado, parar com a mentira, parar com o adultério, parar com a fornicação, parar com a traição, parar com a murmuração,
coração, parar de ser tão chucro, parar de espancar a esposa, parar de dar uma resposta das pessoas da sua família, parar de tanta coisa que é do pecado, parar do mundanismo, parar de sensualidade, crente. Se prepara porque Jesus pode voltar hoje. Não brinque de ser crente não, porque Jesus não vai levar você para o céu. Não vai. Ele morreu para ter um povo para si, especial, zeloso de boas obras. Um povo especial, zeloso de boas obras. Tito, capítulo de número 2. Porque tem muita gente que está brincando de ser crente. Porque aqui na igreja somos todos bonitinhos. Aqui na igreja a gente fala bem. Aqui na igreja a gente canta. Aqui na igreja a nossa roupa é lá embaixo. Aqui na igreja a gente não bebe bebida alcoólica. Aqui na igreja a gente não fala palavrão. Aqui na igreja a gente não assiste pornografia. Aqui na igreja a gente não faz isso. Mas depois que sai dessas portas, tem muita gente fazendo tudo isso. Mas hoje Deus está te dando uma chance. Muda de vida, porque eu quero te resgatar da terra, meu filho. Muda. A natureza geme, desejando a volta do Filho de Deus, para redimir-nos, para nos purificar, para nunca mais pecar outra vez. Jesus morreu na cruz para ter um povo para si, zeloso, especial de boas obras. Então chore diante de Deus, se arrependa diante de Deus, se possível, aceita Jesus outra vez, que talvez a gente precisa fazer isso de novo. Quero dizer para você, se tem uma coisa boa que você está fazendo, é vir à igreja para ouvir a palavra do Senhor. É cultuar, ofertar, contribuir, tomar ceia. Mas eu quero te dar uma notícia ruim. Isso não garante que seremos arrebatados quando Jesus voltar, se a gente não andar de acordo com a palavra do Senhor. Isso não garante. Não garante. Como é que nós estamos andando, meus irmãos? Reflita. Estais desejando que Jesus volte buscar a sua igreja? Pense nesse momento. Não, eu não quero por causa disso. Não importa a explicação que você tiver. Se dentro de você, porque é isso quem coloca é o Espírito Santo, conforme você deseja ser arrebatado. Se o Espírito Santo não encontrou brecha no seu coração para você desejar morar nas mansões celestiais, fala assim com Deus: Deus, eu preciso me reconciliar nessa noite com o Senhor. Eu preciso mudar de vida. Porque nada dessa vida pode impedir você desejar isso. Se o desejo não acontece, alguma coisa errada muito séria está acontecendo. E enquanto Jesus não volta, você vai pedindo para Deus salvar também os seus amigos, salvar seus parentes, salvar seus filhos, salvar sua esposa, salvar alguém, salvar o mundo. É preciso ter uma entrega da nossa parte. Porque a Bíblia diz que ai daquele que pisar o Filho de Deus. O que é pisar o Filho de Deus? Paulo chega a dizer que aqueles que comem e bebem indignamente, comem e bebem para a sua própria condenação, se falando da ceia. Eu quero dizer para você que ficar sem tomar ceia não é uma coisa boa para você. Mas pior do que tomar ceia de qualquer jeito, pior do que ficar sem tomar ceia é tomar ceia sem discernir o que está fazendo. Porque a gente sempre lê aquele versículo: olha, a Bíblia diz, examinai e comei. Tudo bem. O problema é, nós estamos examinar. O que é examinar? É entender o que é que eu estou fazendo. É correto o que eu estou fazendo, o meu comportamento diante da ceia do Senhor. Eu sei o que ela significa para mim. Eu estou de acordo com a palavra de Deus. Isso é discernir o corpo. Vou dar apenas um exemplo com você. O que seria não discernir o corpo? Vamos supor que você que está aqui nessa noite seja de mal com alguém. Um irmão da igreja, você é de mal com ele e não fala com ele. Isso seria tomar ceia indignamente, porque da finalidade de tomar ceia, a primeira é lembrar da morte de Jesus, até que vem a outra é a comunhão. E se eu estou na excomunhão, eu sou indigno, porque eu estou sendo mentiroso quando eu tomo a ceia.
porque eu não estou tendo comunhão com meus irmãos, e tomo ceia não tendo comunhão. Comunhão que faz parte da sua iniciativa. Se o outro não quiser, aí é o problema da pessoa. Estou falando do que depende de você. Que a gente pensa, não, tomar ceia indignamente é quem está dando adultério, é quem está mentindo. Mentira não, hoje se for tirar a ceia dos mentirosos, misericórdia. Então é do que está adultério, que está roubando, está fazendo coisas graves, mas não é isso. A igreja de Corinto estava indigna, não era por causa do que eles faziam antes de chegar no culto, era pelo aquilo que eles eram depois que chegavam no culto. Paulo disse que eu estou sabendo que algum de vocês está indo lá não é para comer, porque cada um toma antecipadamente a sua ceia, não se importando com o que chega antes. Tem heresia entre vocês na hora da ceia. Tem contenda entre vocês. Em parte eu acredito. Por isso Paulo fala, quando for tomar a ceia do Senhor, faça isso em memória de Jesus. Porque quem faz isso, não lembrando do que Jesus fez, estará tomando indignamente. E por isso, Deus estava punindo. E a punição era, por causa disso, há entre vós, muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Se você ler os restantes do versículo, essa fraqueza, essa doença e a morte era o próprio castigo de Deus, porque ele estava participando da ceia indignamente. Então muitas coisas que acontecem com a gente é porque estamos levando as coisas de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu digo para vocês, é claro que nós que somos pastores temos uma preocupação de pregar o que estou pregando aqui nessa noite, mas eu tenho um interesse, assim como eu quero subir para o céu, eu não quero que ninguém de vocês aqui fique para trás, mas que suba juntamente comigo no arrebatamento da igreja. Mas eu sou consciente que biblicamente talvez nem 50% dos crentes vão subir, porque a Bíblia nos diz, poucos que procuram a porta é que encontrarão. A Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Poucos serão arrebatados no dia da vinda de Jesus. Quem é que vai subir? Não importa, não se preocupe com a vida do outro, se preocupe com a sua própria vida. Diga, eis-me aqui, Jesus, eu quero subir, por favor, me prepara, Senhor. Esteja atento para não ser pego, desapercebido, diz a palavra do Senhor. Porque Ele vai vir na hora que nós não estamos pensando. E percebemos que essa é a hora que a igreja não está muito pensando na volta de Jesus. Por isso nós não cantamos muitos hinos falando sobre isso. Por isso nossas pregações não falam muito sobre isso. Por isso as literaturas que falam sobre o arrebatamento da igreja não são as literaturas que enchem as prateleiras quando você vai comprar um livro. Deveria ser os títulos diversos relacionados à vinda de Jesus, mas não é. Mas lá assim, é muito livro falando sobre cura, sobre como pregar, como prosperar, até prosperidade financeira tem lá nas livrarias evangélicas. Tem livro de filosofia, livro de todas as coisas. Mas, se Pedro, Paulo, João, Barnabé, Mateus, Lucas, Tiago, fosse cada um particularmente escrever um livro nos seus dias, a maioria deles escreveria falando sobre a vinda do Filho de Deus. Pois todos eles falaram sobre isso. E o Espírito Santo inspiraram a escrever sobre isso. Então, por isso, nós precisamos entender um pouco mais sobre isso. O gemido da natureza, desejando Jesus voltar. E nós precisamos também desejar. Tem um hino que fala, pode ser hoje a volta do Filho de Deus. É isso? Tem um hino que as irmãs cantam, talvez esse daqui não. Pode ser hoje a volta do Rei. Pode ser hoje a volta do Rei. É o hino de signo de oração. Então, mocidade, vamos de vez em quando ensaiar um hino aí, nossa irmã Cristiane, um hino que fala sobre a volta de Jesus. As irmãs, grupo de senhoras, se não tiver ainda, eu acredito que tenha, vamos, porque isso precisa ficar focado em nossa mente. Quando a gente percebe a igreja é tão desapercebida, quando se trata da volta de Jesus, isso é um motivo de preocupação, porque quando a gente se preocupa com a vinda de Jesus, a primeira coisa que vem na nossa mente é a santificação. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem santificar, porque santificar é a separação do pecado. Então, igreja de Jesus, o que é que nós estamos fazendo aqui nessa noite?
Jesus morreu em uma cruz, ressuscitou por nós. É esse mesmo desejo de nós, tomar ceia do Senhor nessa noite, nos alegrando. A gente fala algumas coisas do passado, mas às vezes algumas pessoas falam para a gente, olha, não é bom ficar falando sobre coisas do passado. Mas algumas coisas são marcantes, como alguns irmãos dizem que o culto de ceia era o culto mais especial nas igrejas. Na prática, hoje, a gente não consegue ver muito isso, porque a gente se comporta da mesma maneira. Algumas pessoas levavam a ceia tão a sério, que tinha até os extremistas, desnecessariamente. Mas ele levava tão a sério, que tinha roupa, eu me converti nessa época, que as pessoas em outros cultos, elas vinham. Mas no dia da ceia, ela não usava aquela roupa, não estou falando de sensualidade. Estou falando, por exemplo, a saia jeans. É uma roupa normal como qualquer outra. Mas lá no Nordeste, as pessoas levavam tão a sério que eles não entendiam muito o que significava vaidade. E como a roupa na época era uma novidade, entendia que a roupa jeans era uma vaidade. Então, por ser vaidade, o pastor não proíbe mais. Por exemplo, uma mulher no círculo menstrual, geralmente, antigamente, não tomava ceia. A Bíblia proíbe? Claro que não. Mas como a pessoa pega que no Antigo Testamento a mulher nesse período era considerada imunda e ela não consegue entender que isso no Novo Testamento já não existe mais, se eu estou imunda, logo não vou tocar no corpo e no sangue de Jesus. Irmãos, era tão sério que quando chegava na ceia, se o irmão deixasse cair uma gota de suco da uva no chão ou um pedaço de pão escapar de sua mão, ela ficava com o sentimento que tinha cometido um pecado. Eu não estou dizendo que isso tem que ser assim e que ele estava correto. Eu estou dizendo que a intenção era tão boa de agradar a Deus, que eles exageravam. Mas nós hoje, o que a gente está fazendo? A gente também está exageradamente para negativo. Eles eram para o positivo. Assim como antigamente tudo era pecado, o problema de hoje é mais grave ainda. Nada mais é pecado. Perdemos o equilíbrio. E agora a gente, quando vê o irmão com estilo antigo, a gente fala mal dele, que ele é religioso, que ele é arcaico, que ele é quadrado. Mas sabe por quê? Porque a igreja de hoje, muitos de nós hoje, inclusive muitos que estão aqui, já não sabe mais o que é santificação. Vive uma vida de qualquer jeito. E por isso, quando vê alguém cheio de boas intenções, fica criticando as pessoas porque exagera na sua religiosidade. Claro que a gente tem que fazer de acordo com a palavra, mas a gente também não pode ser para menos também. Nós temos que ser equilibradamente. O que é que a Bíblia diz para nós? Irmãos, vai ser uma surpresa muito grande quando Jesus voltar. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, vai ser uma surpresa muito grande. Tentem imaginar. Eu me lembro que quantas vezes, a gente sabe que não é necessário. Quantas vezes eu fui deitar, os irmãos falavam tanto do arrebatamento da igreja, e eu não queria ser surpreendido. Eu me lembro que eu ia orar toda noite e falava assim, Jesus, se o Senhor vier hoje, à noite, enquanto eu estiver dormindo, não me deixa aqui, me leva. A gente ia dormir, mas vai que Jesus vem à noite. Mas a gente fazia aquela oração, já pensando, Senhor, eu quero estar pronto para subir. E isso fazia, sabe o quê? Que algumas pessoas não dormiam de qualquer jeito. Até a roupa de dormir, os cristãos, hoje a gente não escolhe, hoje a gente dorme de qualquer jeito, assim, né? Qualquer jeito, estou falando, não estou dizendo que é pecado, você está na sua casa, você dorme do jeito que você quiser. Mas, as pessoas antigamente, tu pensa que dormia que nem a gente dorme? Dormia nada. Era um exagero, sim, mas era uma preocupação com a vida de Jesus. Era exagero. Tem pessoas que jamais, eu conheço irmãos, que jamais colocam uma bermuda para dormir. Os nossos crentes já saem pelados na rua. Olha a diferença. Irmão, porque eu já está vendo uns obreiros aí, uns irmãos, eu considero pelado que essa pessoa está fazendo. Não dá para entrar em lugar nenhum e a pessoa quer andar na rua, quer ir no trabalho, na escola, o que é isso? E esqueceram da vinda de Jesus. Na dúvida, eu posso até exagerar, na dúvida para mais, mas para menos não. A igreja precisa acordar. Jesus te salvou, não foi para você ficar aqui. Jesus te salvou para levar para o céu. Então vamos estar atento, Jesus está vindo aí, igreja. Eu quero orar com você nessa noite para Deus abrir nossos olhos. Peço para você ficar de pé, por favor. De vez em quando a gente precisa deixar Deus usar os nossos lábios.
Porque a gente percebe as pessoas levando de qualquer jeito, meus irmãos. Talvez você não tenha essa visão, não consiga enxergar isso porque você não é um líder de igreja, você não é um pastor de igreja. Você vai ver que a mente do pastor não é igualmente a mente das ovelhas, é totalmente diferente. Vou tentar dar um estudo para vocês aqui, a diferença do pastor para a ovelha, biblicamente, usando os animais como ovelha, comparando para o pastor de ovelha, e como a Bíblia coloca o pastor e as ovelhas, vocês vão ver que é totalmente diferente. E por isso tem preocupação que o pastor tem, que a ovelha não tem. E talvez vocês nunca vão compreender algumas coisas, porque Deus nos capacita para perceber e discernir certas coisas. Mas antes de fazer a oração, quero perguntar, tem alguém nessa noite que quer reconciliar com Jesus? Eu quero convidar você para vir aqui na frente. Você quer reconciliar com Jesus? Quer fazer um concerto com Jesus? Você se sente despreparado para o arrebatamento? Você tem medo quando se fala do arrebatamento? Você quer nessa noite se aproximar mais de Deus? Onde está a primeira pessoa que quer receber a oração, que orar comigo? Que você vai vir aqui em um sinal de humildade, você quer se reconciliar, quer fazer um concerto com Deus nessa noite. Eu não vou apontar para ninguém, eu só sei que tem várias pessoas que seu estado é muito preocupante. Talvez você não queira admitir para os outros, mas você lá dentro sabe, eu estou mal, eu estou indo para a igreja meio arrastado, eu estou pelo um fio, eu me sinto distante, até para sentir a presença de Deus é uma coisa muito rara eu sentir. Isso é distância de Deus. Onde está aquele que quer receber a oração nessa noite? Porque Jesus quer resgatar você. Jesus quer salvar você. Ele não quer te deixar aqui, Ele te ama muito, Ele nos ama muito. Onde está a primeira pessoa que quer fazer um concerto com Deus nessa noite? Você não quer vir? Nós vamos orar. Mas Ele está dizendo, filho meu, dai-me o teu coração. Filho meu, deixa essas trevas que estão lá dentro de você, esse mal dentro de você, deixa diante da cruz, meu filho. Deixa tudo isso que tem te corrompido, essa maldade, essa fraqueza eterna que está sempre você na corda bamba, está quase indo, não indo. Jesus quer te dar força nessa noite, porque o mal te alcançou, mas Jesus quer restaurar você. A igreja vai orando. Onde está essa pessoa que quer reconciliar o seu coração com Deus? Porque você está ciente que o mal está prevalecendo sobre a sua história. Onde estão os demais? Jesus amado, não tenha vergonha, venha hoje. Filho meu, dai-me o teu coração. Filha minha, dai teu coração. Os homens te veem de um jeito, meu filho, minha filha, mas eu te vejo de outro. Deus quer. Eu sei que tem coisa que a gente às vezes fica. Eu não sou de insistir, mas Deus quer resgatar o seu coração com esse passo. Lá no céu vai ter festa com essa decisão do seu coração.